Olá, senhores passageiros, você está ouvindo mais um doce som da minha voz. Meu nome é Robert Kiefer e, caramba, tem um tempo que eu não venho aqui, então eu vou fazer tudo para isso aqui ser uma situação insuportável para vocês e vocês não começarem a reclamar. Eu falei que eu tava... deixa eu pegar aqui essa bala, que já tá, olha só, tá com formigas, parece que alguém babou nela. Então, o papel de house também é comestível? Já tá irritando o suficiente? Eu falei com alguém no YouTube, algo do tipo... eu faço podcast toda semana, galera. E aí a pessoa falou assim, é? O que é uma semana pra você, seu lixo, sabe? Tipo, como assim, cara? De onde vem essa agressividade? Tá bom, eu faço podcast de 2 em 2 semanas? Alguma coisa assim. A pessoa se sentiu com raiva disso, assim. A minha semana são 7 dias, seu lixoso, sabe? A minha semana é muito menor que a sua, seu merdinha. E você vem na minha cara falar que você considera uma semana 14 dias. Eu odeio você. Sabe? E aí eu fico, uau! Será que ele tá certo disso? Será que eu deveria voltar a considerar minhas semanas 7 dias? Porque a minha vida começou a meio que desviar um pouco do foco quando eu comecei a falar que eu fazia que eu fazia podcast toda semana aqui, e na verdade eu não fazia. Será que o meu relógio biológico queria dizer pra mim que eu, na verdade, não fazia isso? E falava, cara, isso está acabando com a gente, você precisa voltar a considerar a semana 7 dias. E aí eu falo, não. E aí meu relógio biológico fala, então a gente vai acabar com toda a sua vida em volta até que você volte a considerar as semanas do jeito normal, seu merdinha. E aí vem o ambiente, né, por meio de um comentário no YouTube, me falar que eu estava equivocado. As chances desse podcast não ir ao ar são muito altas, porque como vocês podem perceber, eu não quero conversar. E eu sei que vocês acham que isso aqui na verdade é um monólogo, mas é o tempo todo eu conversando com uma pessoa como um esquizofrênico. Enquanto eu falava isso, eu imaginei a outra pessoa aqui do meu lado, que tem a forma, talvez, da minha mãe, sabe? Eu imagino essa pessoa, talvez, lembra do Tom e Jerry, quando tinha ali uma, como é que fala? Uma mãe, né? É assim que falam no tempo do Tom e Jerry, era tudo politicamente correto, sei lá. Quando tinha aquela negra, gorda, peituda, baixa, e aí a gente não via todas essas informações que eu acabei de falar, mas na época era tão preconceituosa, aos anos 50, que a gente chamava ela assim. Não a gente, eu, Robert, a gente, raça humana. Cara, eu vi uma notícia hoje que me deixou estarrecido. Encontraram o primeiro híbrido. Não encontraram, né? Tipo, ele não tava lá na padaria e falaram boi, sabe? Não foi isso. Mas encontraram o primeiro híbrido. O inferno! Encontraram o primeiro híbrido. Aliás, eu odeio essa palavra porque híbrido não é quando algo tá na água? Tipo, eu acho que eu tô confundindo, né? Isso é outra coisa, é hidratado ou alguma coisa assim. Bom, encontraram o primeiro híbrido, quer ver? E agora é um inferno isso, porque eu apertei algum botão. Na verdade, eu não apertei botão nenhum, cara. O que prova pra mim que eu tenho sim um problema de dupla personalidade. Isso tá acontecendo direto na minha vida. Às vezes eu vou num lugar que eu nunca fui, a pessoa fala, ei, cara, tudo bom? Pô, aquele outro dia que você veio aqui nem foi tão legal, né? E eu, bom, talvez não tenha sido tão legal porque eu não tava aqui, né? Quando eu venho é sempre mais legal. E aí a pessoa fala, não, você super veio aqui e foi bem chato. E eu não vim não, cara. E aí eu tenho que, eu digo assim, eu tenho que concluir 2 coisas. Eu tenho que escolher entre 2 coisas pra concluir, né? Ou é que eu sou muito padrãozinho,
meu óculos, Woody Allen, meu cabelinho curtinho, meio grande também ao mesmo tempo, deixando as pessoas, nossa, ele é tão confuso, nossa, a personalidade dele é tão interessante, o cabelo dele é curto e grande ao mesmo tempo, o que será mais que é grande e curto ao mesmo tempo? Será que o amor dele é grande e curto ao mesmo tempo? Sim, apenas isso. Já dizendo aí, meu amor é grande e culto ao mesmo tempo. Eu vou te decepcionar. Se alguma hora eu falar eu te amo, fica tranquila, isso é grande e curto ao mesmo tempo. Você que tava achando, ele tá falando do pinto. Não. Bom, ou eu tenho que admitir que eu tenho sim um problema de dupla personalidade e eu estou à noite indo nos lugares sem eu saber. Bom, isso é altamente possível porque eu acordo morrendo de sono, ou seja, ou eu tenho que aceitar duas coisas. Ou eu tenho um problema para dormir, eu preciso tratar isso, ou eu tenho dupla personalidade, eu tenho que aceitar uma dessas duas coisas. Eu acho que a vida toda é sobre aceitar essas duas coisas. Mas enfim, o que eu tava falando é que eu fico conversando com essa pessoa, igual, com o esquizofrênico, mas a imagem pra mim é igual aquela do Tom e Jerry, entendeu? Que era da canela pra baixo, sabe? É uma mulher muito enraivada, que é só a canela pra baixo, e eu fico, nossa, ela é tão misteriosa, sabe? Uma coisa assim. Preciso dessa misteriosidade ao longo da minha vida. E aí eu fico um pouco, porra, vocês gostam de house preta, cara? Pega aí. Bom, eu joguei, se vocês não pegaram, problema de vocês. Eu não dou peixe, entendeu? Eu nem ensino a pescar também. Eu fico bem de longe fazendo uma gincana do Silvio Santos e você tem que dar o seu jeito de pegar enquanto eu jogar. Enfim, foi o que eu fiz agora com a house, que a house, eu não sei se vocês sabem, é feita de escama de peixe. Eles usam a escama de peixe como uma espécie de adocicador. E por isso que a house é tão comprometida com a justiça desde que começou e tal. Então, por isso que em várias houses você consegue, nessas letras miúdas aqui, encontrar um aviso de que ela, na verdade, é proibida. Entendeu? Tem aqui, ó, escrito, você prejudica, você morre, coisas desse jeito, entendeu? Então você pode parar de consumir house ou você continua a consumir house porque é muito gostoso, né? Mas enfim, não leiam as letras miúdas de nada. Nunca leiam letras miúdas. Se um livro tem letras miúdas, vocês não leiam esse livro porque ele é complicado. O que me leva a lembrar do nosso velho quadro aqui no canal, que é o que a gente lê o livro, né? Eu vou procurar aqui o livro, enquanto eu vou conversando com vocês sobre o que vocês acham da situação da política atual. Porque assim, eu tô achando tudo muito complicado e eu também não consigo... Assim, eu tenho uma opinião muito polêmica sobre a política atual, então... E infelizmente eu já cheguei, eu não vou poder contar da minha opinião política, mas a gente vai continuar lendo o livro que se chama A Cidade do Sol. Vocês estão odiando esse podcast tanto quanto eu não quero conversar, gente, mas assim, quero eu voltar a fazer isso toda semana, pra ver se eu consigo pelo menos parar de ter dupla personalidade de madrugada. Ok? Então show. Vocês fazem isso aqui também, ó? Pra mim, house... é um negócio que fizeram pra gente comer. Só que parte da minha incapacidade de comer ela logo de início faz com que eu tenha que mastigar ela inteira, tá ligado? Então, tipo assim, eu preciso ficar chupando ela um bom tempo porque minha dentição é fraca. Eu gosto de imaginar a house assim, entendeu? Eu não tenho capacidade de comer ela. Então todo o processo de comer uma house... é um desafio pra mim. E no final vale muito a pena e eu fico viciado querendo mais. Bom, mas enfim. Não vou ficar também achando que eu mereço, né, a house. Porque assim, ninguém me deu essa house. Eu pesquei essa house. É o que o deputado Jair Guajajara Alckmin sempre diz, né? Não.
Não dê a house. Ensine as pessoas a pescarem um peixe e fazerem a própria house com a escama dele. E depois elas têm que, ao invés de... vocês já entenderam. Vamos lá, esse aqui é o livro A Cidade do Sol. Essa aqui é a primeira página dele. Na verdade... não tem numeração, gente. Essa aqui é o capítulo 1 da página 9, tá? A gente começa o livro da página 9 já aí revolucionando o processo de leitura, né? Que os livros antes da Cidade do Sol costumavam começar na página 1. Esse aqui eles falaram, quer saber? Vamos fazer um filme disso aqui depois, eu quero só ver como é que vão fazer, porque eles vão tentar começar na página 1 e vão falar, uau, roteirizar esse livro vai ser muito mais difícil do que pensava. Aí só tinha na página 9. Mariam tinha 5 anos quando ouviu pela primeira vez a palavra harami. Gente, não é arame, tá? Pelo amor de Deus, eu não tô lendo errado. É harami, com H. Ela tinha 5 anos quando ouviu pela primeira vez. Eu tenho o quê? Eu tenho uns 20 anos. Eu nunca ouvi na minha vida. Até porque eu tento o máximo possível, enquanto eu falo, não ouvir o que eu tô falando, senão eu vou desistir de falar. E eu tô lendo, né, aos 20 anos, enquanto a Miriam, na outra cultura dela, que ela mora em Itaipava, alguma coisa assim, ela ouviu pela primeira vez aos 5 anos. Eu, aos 5 anos, eu ouvi pela primeira vez a palavra vitamina de banana, que não é uma palavra, mas na época eu achava que era, né, até porque... eu não sabia ainda muito escrever e ler e tal. Então eu achava que vitamina... E era uma coisa que eu amava, assim. Eu posso talvez ter ouvido ela antes. Posso. Mas... Sabe... A gente vai entender que agora que harami também não, é uma palavra bem, bem comum lá na cultura deles. Na verdade, foi só quando ela raciocinou pela primeira vez. Foi numa quinta-feira. Gente do céu, ela lembrava disso? Eu não lembro o dia que eu ouvi a palavra vitamina de banana pela primeira vez. Não poderia ter sido em outro dia, porque ela se lembrava de estar inquieta e preocupada. E, obviamente, as quintas-feiras são aqueles dias que todo mundo fica inquieto e preocupado. Porque ela lá na Índia estava assim, ai, gente, so boring. It's fucking boring. This week never ends. Oh my fucking God. E aí ela tava, how? It's Thursday yet. Jesus, lá na Índia, Jesus, Indian God fucking Indian. Eu tinha uma época da minha vida que eu acho que o português, eu não sei se é porque isso é porque eu fiquei ao longo da minha vida acompanhando várias coisas só gringas e tal, mas eu acho que os xingamentos daqui de Juiz de Fora até, mas pode se estender ao longo do Brasil também, a gente aqui fala a mesma língua que o resto às vezes, é muito difícil a gente ter tipo assim, lá fora eles têm um xingamento assim, ó, fuck, sabe, olha só, prolonga o F, tá ligado? Ele passa toda a mensagem, fuck, aqui a gente tem o quê? Porra, sabe, não é isso, não é isso que eu tô sentindo. Eu não tô sentindo o barulhinho que rola quando eu coloco uma tampa no Tupperware e aí tira. Não é isso. Eu não tô sentindo porra, não é isso. Eu tô sentindo fuck. E aí eu tenho que lidar que às vezes eu tô na frente do elevador, eu demoro pra abrir ele, porque aquela porta não vem de jeito nenhum, e aí eu começo a gritar fuck. E aí, além do fato de eu estar xingando, eu tenho que considerar 2 opções. Ou, quando eu abri a porta, tinha 2 senhoras dentro do elevador e elas ouviram eu falar fuck, porque eu tava muito irritado para chegar, porque eu tava extremamente atrasado pra minha aula de escultura em barro para vasos, sabe? E eu tinha que chegar na hora e eu estava extremamente atrasado e a minha professora que tem doutorado em terracota na faculdade de Tatibaia. Ela é mestra em estrutura e construção de vasos em barro e eu estou atrasadíssimo para essa aula. E aí eu gritei fuck. E aí as 2 senhoras ouviram. E aí agora eu tenho que lidar ou com o fato de que elas vão falar, nossa,
ele falou palavrão muito alto, ou o fato de talvez elas nem saberem inglês, e elas falaram, o quê? Eu não sei o que esse menino falou, mas a gente vai começar a investigar essa merda. As duas senhoras. A gente vai começar a investigar essa merda aí, tá ligado? Porque parece que isso aí é pra gente um novo dialeto dos jovens e que eles estão falando mal de senhoras. Aí eu tinha uma época que eu, assim, tava tentando trazer pra mim dialetos de coisas gringas, entendeu? Tipo assim, eu ficava falando, Jesus fucking Christ, isso é um xingamento, Jesus, sabe? Sabe, tudo é longo, e o sentimento quando você bate o seu mindinho na quina da mesa de quando você tá fazendo um vaso de barro, é isso, Jesus, sabe? É uma coisa assim. E aí eu comecei a notar, além de eu falar isso alto na rua, né? Eu comecei a notar que eu tava trazendo até coisas de outras culturas. E eu não sei se vocês já viram o Apu dos Simpsons, que é indiano e tal. E existe até um documentário feito pelo Hari Kondabolu, que ele fez com participação de vários. Hari Kondabolu é um indiano, comediante, e ele fez esse documentário que chama The Problem with Apu. Se você não viu ainda, tamo junto, também não vi. Mas acho que você deveria ver, porque parece ser ótimo aí. Eu não vi ainda porque tava ocupado demais vendo essa série. Tava ocupado demais fazendo várias aulas aí. Eu tô fazendo aula agora de cutelaria feita em vidro. É uma coisa extremamente alucinante. Então eu tava atrasado com as minhas aulas de cutelaria feita em vidro, e porque antes eu tava fazendo a cutelaria feita com novelo de lã, que era uma inovação aí que estão fazendo aqui na minha cidade. Então eu não pude ver, mas você aí pode ver, chama The Problem with Apu. Você, se não sabe escrever isso aí, não tem problema, tá? Não precisa ver, assim, sabe? Você não precisa ver nada na sua vida, só continua aí. Tenta não ofender indianos, entendeu? Porque eles falavam como que o Apu foi horroroso pra eles. Aqui em Juiz de Fora, e acho que se estende até o Brasil também, a gente não tem o problema desses indianos aí, né? Aqui não tem uma grande migração de indianos e tal. Mas lá fora, existe esse problema. Aqui a gente tem imigração de quê por aqui? A gente tem imigração de gente que veio do Rio Grande do Sul, gente que veio do Sul pra cá. A gente tem esse tipo de asquerosidade por aqui. Mas no mais lá, eles odeiam os indianos, não todo mundo. Mas o Apu, por exemplo, foi um grande precursor de preconceitos contra indianos. A gente fica rindo e tal, mas na verdade o Apu com aquele sotaque feito por um homem branco e tal, e piadas que envolvem coisas da situação de vida do Apu e tal, que ele trabalha e trai a mulher, e que tem 7 gêmeos. Como é que chama isso? O plural de gêmeos é qual, pra eu falar que são 7? 7 gêmeos. E aí ele sabe, toda essa ideia que se passa é muito prejudicial para os indianos que estão lá. Então, graças a Deus aqui no Brasil a gente não tem esse problema, e eu não imito sulistas ainda, tá? Que uma hora eu vou ter que começar a fazer isso, porque meu trabalho pede, não o da cutelaria e tal, o meu da comédia mesmo. Eu vou ter que falar mal deles alguma hora. Eles, lá fora, eles odeiam o Apu. E aqui eu comecei a entender que, além do Jesus fucking Christ, se eu colocasse um sotaque indiano e falasse assim, Jesus fucking Christ, alguma coisa assim, eu sentia muito mais o palavrão. Então, no meio da rua, às vezes eu falava Jesus fucking Christ, e aí uau, tenho certeza que isso é ofensivo, mas ninguém tá sabendo, e é algo só meu, sabe? Eu não preciso, ninguém tá ligado. Ninguém tá ligado no The Problem with Apu aqui, sabe? Ninguém vai falar epa, sabe? Não, aí eu só falava isso e deixava o meu preconceito, todo o meu preconceito em outras áreas, eu jogava aí, entendeu?
Sou muito preconceituoso. Nossa, gente, eu tenho, eu tenho preconceito com tanta coisa que eu consigo ficar aqui. Eu só não vou falar porque, nossa senhora, é com muita coisa, viu? Nossa, eu já pensei várias aqui. Gente, tá difícil de eu falar, mas não é porque eu não tenho preconceito, não, tá? Não me venha com essa, não. Eu tenho vários deles e vocês vão ter que acreditar em mim. Se você acha que eu não tenho, você tá errado. Não vem falar, nossa, o Robert é tão bonzinho, ele não consegue lembrar nenhum preconceito dele. Não me venha com essa merda. Eu odeio várias raças, eu odeio várias pessoas. E se você fica falando que eu sou bonzinho, eu vou ter preconceito contra você. Então, assim, todo o meu preconceito com atendente de padaria, sabe? Essas coisas assim. Eu jogo tudo quando eu falo Jesus fucking Christ, alguma coisa assim. Atendente... Cara, tem essa moça... Eu preciso falar disso aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá entendendo por que eu não consigo ler um livro? Enfim. Depois eu vou falando, o Robert não lê livros, né? Claro que eu não consigo ler, gente. A minha cabeça já é um espetáculo. Eu leio uma frase, eu já tô longe, já fui em outro lugar. Com a minha cabeça, claro. Não ficam falando, nossa, a leitura é uma viagem. Você consegue viajar o mundo inteiro sem sair do seu quarto. Eu já faço isso. Desde os 5 anos, quando eu ouvi a minha primeira palavra, eu já tava fazendo isso já. Aí eu leio um livro, já tô louco aqui, ó. Já passou quantas horas? Já passou 3 horas que a gente tentou começar a ler o livro e eu já tô em outra. A gente precisa... precisamos falar sobre Natália. Talvez seja aí uma história pra gente aqui do Brasil. Foda-se esses americanos. Precisamos falar sobre Kevin. Ele atirou na cabeça de várias pessoas, inclusive ele mesmo, que era considerado também uma pessoa. Não. A Natália, eu vou nessa padaria aqui do lado da minha casa, eu gosto de ir lá. E eu sempre gosto de pedir o meu mistinho, o meu cafezinho e tal. Gostava, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte. Tem essa moça lá que se chama Natália. Ela trabalha lá, imagine ela do jeito que você quiser, ela precisa do trabalho dela, tanto que se não precisasse não estaria nesse trabalho horroroso que é o dela, então já começa por aí, eu respeito demais a senhora Natália. Natália, depois de um tempo, notei que Natália era muito comunicativa, então chegava eu na padaria e via a Natália de longe e falava, ô Natália, tudo bom? Como é que você tá? Pô, beleza. Uau, ela, o que você quer hoje? Pô, Natália, você é 10 demais, faz o meu ovinho. Eu vou pegar nos seus ovos. Quantos ovos você quer? Eu quero 2 ovos. Uau, olha esse ovo, sabe? E a gente, a Natália, isso aí. Nossa amizade começou a chegar em níveis que, depois de um tempo, eu chegava na padaria gritando, e aí, Naná, sabe, um negócio assim, e aí, Gabriel, eu falava, quê? Ela, seu nome não é Gabriel? Eu, não. Ela, mentira, super você é muito engraçadão, e aí a gente teve nosso primeiro entrave, eu devia ter entendido a partir dali que tudo ia dar errado. Eu falei, não, Natália, meu nome é Robert, e ela, não é nada. Aí eu, super tá aqui meu RG. Aí eu peguei meu RG, mostrei pra ela. E aí ela falou, então tá bom, Robert, tá bom? O que você vai querer hoje? Aí eu, vou querer um ovinho e tal. Ela, beleza, vou fazer um ovinho. Aí, obrigado, Naná, tu é 10. Aí ela falou, Robert, sabe, umas coisas assim. E aí a gente começou a ficar muito próximo. Não somos amigos, porque eu não sei nem o sobrenome dela. Mas eu e Naná começamos a ficar tão próximos que um dia ela chegou e falou, tá sentindo? Eu cheguei e falei, e aí, Naná? Aí ela chegou e falou, tá. E aí, Robert, tá sentindo alguma coisa diferente? Aí eu, sim. Aí ela, o quê? Aí eu, o cheiro daqui está ótimo e talvez seja você. E ela, não, gente, a gente não vai transar no final, calma. Eu já teria contado se fosse isso, não é isso. Ela, tanto que o que eu vou contar agora é total contra isso. E ela falou assim, talvez seja, mas não é isso que eu ia falar. Aí eu, então fala o que você ia falar, Naná. Aí ela falou, olha aqui meu dedo. Aí tinha uma aliança no dedo dela. E aí eu falei, não, sério, você vai casar? E ela, vou casar sim. Eu, tá brincando, vai me chamar pro casamento? Ela, desviou do assunto, sabe? Mas assim, notei que eu e Naná criamos uma relação ali, entendeu? Você vê, no início eu já chamava ela de Natália. Agora eu estou chamando ela de Naná. Mudou o que a gente tinha. Pois bem. Passou-se um tempo, a gente começava... E ela... Eu cheguei lá e falei, eu quero ovinho. Ela, Robert, eu fiz
eu fiz uns sanduíches aqui hoje de manhã, olha só, tá tudo embaladinho aqui, o que que você acha? Eu, Naná, vou pegar pra experimentar então, foi você que fez? Ela, foi sim. Aí eu, tá bom, beleza. Todos os dias, depois disso, ela começou a falar, pô, Robert, fiz o pãozinho de novo, hein? Aí eu, então foi você que fez? Eu, foi sim. Aí eu falei, então eu vou pegar o seu pãozinho. Aí eu comi o pãozinho e tal. Só que aí eu notei que eu tava me metendo numa enrascada. Eu notei que eu tinha criado uma relação íntima demais com a Naná, que obviamente deveria ser uma relação de poder. E eu quebrei essa relação de poder, porque eu estava lá pagando, e ela estava sendo paga para fazer o que eu quisesse que tivesse dentro da lei. E aí eu vi que eu tinha quebrado todo esse tipo de relação. A partir desse dia, todas as vezes que eu pedia alguma coisa, Naná resolvia dar a sua opinião sobre o meu pedido. E eu falava, oi Naná, tudo bom? Eu quero, faz um misto quente pra mim ali na chapa. Aí ela, sério, Robert? Aí eu, por quê? Aí ela, porque é muito chato botar o pão na chapa. E eu, uau! O que aconteceu aqui? Não falei isso, mas eu falei, sério? Ela, sério, é muito chato. Eu, deve ser chato mesmo. Aí você já vê meu problema com mulher. Ela falou uma coisa que eu poderia ter falado. Esse é o maior dos meus problemas no relacionamento. Na verdade, a minha relação com a Naná define todos os meus relacionamentos que eu já tive na minha vida. Naná falou, você não prefere pegar um pão desse aqui não? Aí eu, tá. E aí, gente, a desgraça está feita. Porque a partir desse dia, todas as coisas que eu pedia pra Naná falava, tô tão cansada hoje, Robert. Eu, tá bom. Aí ela, você não quer isso aqui não? Tá pronto já? Eu, quero. E todos os dias tá sendo assim, gente. Confesso que, de certa forma, gosto do fato da surpresa, assim. Eu chego lá querendo um negócio, ela fala, não vou fazer não. Aí eu, tá bom. Então o que você vai me dar então? Eu vou te dar isso aqui, ó. Aí eu, tá. Eu não esperava por isso, eu quero a surpresa, ué. Como o Faustão diz, eu não deixo que a vida me leve, não. Eu deixo que a vida me atropele. E no caso, não que minha vida seja Naná, mas Naná é uma ótima metáfora do que pode ser minha vida. Não bastando isso, eu comecei a teorizar do porquê que eu fizesse isso, e não que eu não tenha nenhum defeito, mas até que eu gosto de ser esse momento na vida da Naná. Tipo assim, ela fica o dia inteiro trabalhando, fazendo um monte de coisa que ela odeia. Naná já às vezes até reclamou da vida do trabalho dela pra mim, tá ligado? E assim, pô, todo dia chega alguém lá, sabe? Um bêbado que se embebeda com café, sabe? E ele fala alguma coisa tipo, me dá aí um pãozinho com leite. E aí a Naná tem que ir lá mesmo quando ela não quer, sabe? Tá bom trabalhar assim, gente, mas peraí, eu não acho que deveria ser, entendeu? Tá bom que ela é paga pra fazer o que os clientes querem, mas eu não acho que ela deveria ser, cara. Não que eu não acho que ela deveria ser paga, eu acho que esse sistema é errado. Acho que as pessoas deveriam fazer o que elas queriam e tal. Então, assim, até que eu gosto de ser esse alívio na vida da Naná, assim, tipo, eu chego lá falando, eu quero uma coisa, ela fala, pela primeira vez, sabe, ao longo do dia ela quis falar várias vezes, eu não quero fazer pra você, eu te acho um porre, eu não tenho nenhum motivo pra fazer o que você quer, sabe, eu não sei nada sobre você é feio, não pra mim que ela tá falando, mas pra qualquer pessoa, você é feio, você fede, eu vou fazer todo o pãozinho que você quer, eu vou fazer com ódio no coração, que talvez até passe pro pãozinho, e por karma, ou por placebo, ou por macumba, gente, não é um preconceito, hein? Vocês não sabem nem a cor dela, ou por macumba, vai passar pra você esse tipo de sentimento. Então eu acho que eu vou fazer cuspindo no seu pão. E aí comigo, que ela me ama, ela se sente livre pra pelo menos em um momento do trabalho dela, ela ser quem ela é, entendeu? Porém, às vezes eu super quero um ovo mexido. Eu não consigo ter. E aí teve um dia que eu falei, eu quero um ovo mexido. Aí ela, tá bom, vou fazer pra você hoje. Quer tomar um cappuccino de choquito? E eu falei, cara, isso nem existe. Você tá inventando isso só pra me dar, porque eu ia te pedir um Nescau, sabe? Pra você fazer um Nescau. Quero. E aí ficou eu comendo um ovo mexido, tomando um cappuccino de choquito. Gente, pior combinação. Horroroso. Tenta colocar um chocolate no seu ovo. Nunca tentou e nunca vai tentar, sabe por quê? Porque é uma coisa de idiota. Mas como eu não tenho culhão pra falar não pra Naná, por causa daquele sorriso, por causa de tudo do jeito que ela me trata,
Eu tive que um dia engolir um ovo mexido com um cappuccino de choquito na máquina estragada. E tudo bem, sabe? Não sei como é que vai continuar essa história, mas ela acabou aí, tá ligado? Talvez quando aquela mulher casar, ela tome jeito, mas assim... Nossa senhora. Desculpa, gente, eu tenho problema de dupla personalidade. Então, assim, cara, não sei. Não sei, sabe? E aí, às vezes, eu vou em outra padaria e consigo o que eu quero, mas aí eu fico, não é a mesma coisa. Não tem a Naná aqui. Então eu sempre vou na Naná mesmo e falo assim, faz o que você quiser, sinta-se livre pra fazer o que você quiser pra mim, e ela faz qualquer coisa, qualquer lixo. Às vezes, na verdade, ela nem faz, ela fala, Robert, tem isso aqui pronto, ó, toma aqui. Eu falo, ok. Enquanto isso, meu amigo Zé, quando tá na padaria, consegue tudo o que ele quer. Porém, não tem uma relação tão íntima quanto eu quanto a Naná. Cada escolha é uma perda. Quem é que tá ganhando? Quem é que tá perdendo? Eu, às vezes, por exemplo, tava de dieta, ela me obrigou a comer uma barra de chocolate. Esse é meu ônus. Mas meu bônus é que eu tenho uma relação muito legal de 5 minutos com a atendente da padaria. E ela, certeza, antes de dormir, ela fala... meu trabalho, blablabla, Robert, meu trabalho, blablabla, sabe? Porém, o Zé, por exemplo, tá fazendo uma dieta e ele consegue ficar nessa dieta. Porém, Naná não sabe nem o nome dele. E o nome dele nem é Zé. Se eu soubesse isso também, eu ficaria enojada. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando, como é que eu vou saber o que é bom ou o que é ruim pra minha vida? Eu queria que vocês mandassem pro e-mail odocesom@gmail.com o que vocês acham dessa história, entendeu? Eu vou ler e-mail hoje? Eu não sei. Não sei se eu vou ler e-mail. Deixa eu ver se eu vou ler e-mail. Às vezes nem tem, gente. Eu não olhei isso não, desculpa. Hoje eu tô cansado. Nossa, gente, hoje foi um dia... Nossa, eu não fiz nada hoje. Eu acordei. Ontem eu fui no aniversário que eu quase fiz um monte de merda naquele aniversário. Coisas que eu estaria me arrependendo hoje, ou coisas que eu estaria me orgulhando hoje. Como é que eu vou saber? Se eu tivesse feito aquilo que eu queria ter feito, talvez hoje eu tivesse assim, uau, eu realmente vivo minha vida. Ou talvez eu tivesse, uau, eu realmente não devia viver minha vida. Cadê aquele comprimido? Sabe, alguma coisa assim? Não sei o que é que eu ia estar sentindo. Mas aí hoje eu acordei e tal, fiquei deitado, fiquei fingindo que me importo com as pessoas e tinha uns trabalhos pra entregar, não entreguei nenhum, fiquei só deitado. Devo ter batido o quê? Umas 5 punhetas. Pelo menos eu li essa página de livro com vocês agora. Foi muito bom. Esse livro é muito bom. Foda-se, Gmail, que você tá com um novo visual. Eu não gosto de você pelo jeito que você aparenta, não. Eu gosto de você pelo que você é, seu lixo. Vamos lá. Lucas Alves. O e-mail chama Você Tem Certeza Disso? E aí, porra, é gigantesco. Vamos lá. Nossa, gente, eu não leio isso. Eu vou ler mais um e-mail do que o livro, tá ligado? Eu li uma frase do livro e eu não consegui continuar. Você acha que eu vou continuar? Esse e-mail é maior que esse livro todo. Vamos lá, gente. E aí, Robert, no último e-mail eu comentei que eu iria fazer uma viagem para as profundezas do Nordeste, onde não tinha internet. Bom, acabei de ouvir o episódio... Gente, vocês estão entendendo o que é uma rodinha de 3 pessoas, né? onde não tinha internet. Bom, gente, manda esse podcast pra mais gente. Caramba, tá no Spotify, cara. As pessoas ficam ouvindo Post Malone aqui, sabe? Não podem parar 1 horinha do dia delas pra ouvir isso aqui. Elas ficam ouvindo o Marcelo Camelo, sabe? O Luan, que saco. Bom, eu acabei de ouvir o episódio e já até voltei de viagem. Passei um mês lá e tinha internet sim. Mas o importante aqui não é a minha viagem, e sim o fato de que você ter me nomeado como embaixador de alguma coisa aí que eu esqueci agora. Agradeço a condecoração, mas sobre o convite de fazer um podcast com você, eu acredito que seja um erro tremendo. Eu não sei falar em público. Bom, não é, em primeiro lugar. E provavelmente iria ficar fazendo um monte de comentários desnecessários e constrangedores. Caramba, eu super te quero aqui. Bem do tipo nerd clichê de filme. Caramba, eu super te quero aqui, cara. Recentemente eu descobri que o YouTube tem uma ferramenta que mostra o histórico de exibição. Aí eu fui na minha conta antiga do YouTube e adivinha que eu encontrei um vídeo antigo seu. Sim, da época do vídeo do Faustão. Tentei encontrar o vídeo do Faustão, mas não tive sucesso na busca. Eu nem sei do que você está falando. Eu poderia te ajudar, mas enfim.
Porém, o vídeo que eu encontrei é exatamente como o Faustão. Caraca, aparentemente sem criatividade, sua criatividade era bem limitada na época. Minha criatividade... Eu não tinha nenhuma criatividade na época e eu ainda sou limitado em outras coisas. Do que adianta ser super criativo e não poder escolher que eu quero comer um ovinho na padaria? Resumindo, você fica enrolando o vídeo todo pra dizer o motivo de não ser parceiro do YouTube e no final não diz porra nenhuma. Gênio! Vou deixar o link aqui. Eu tinha mais uma coisa importante pra falar nesses e-mails, mas eu esqueci. Minha mãe sempre disse que se a gente esqueceu o que ia falar, não era importante, mas eu nunca acreditei nisso. Não, sua mãe é sempre errada, sua mãe. E sigo me frustrando toda vez que eu esqueço de falar algo que eu acreditava ser importante. A sua crença, assim, não importa muita coisa. Tem gente que acredita que cada coisa é importante, cara, que você não tem. Existem coisas que são importantes, existem coisas que não são importantes. Quem decide isso é o Neil deGrasse Tyson. Ele que vai te falar. Ele vai te falar o que é importante, o que não é importante. O resto é questão de opinião. Mas caso você queira mesmo enfrentar esse desafio que é gravar um podcast com uma pessoa tão difícil de se comunicar como eu vou deixar um contato aqui. E por favor, não leia no podcast, pois eu tenho medo das pessoas que seus ouvintes possam mandar pra mim. Eita. Bom, ele me mandou o telefone dele aqui. Caso alguém queira o telefone dele, ele pediu pra não ler o número, mas eu posso mandar pro privado, quem quiser aí. Cara, eu não vou te ligar agora, assim, eu não... Eu não... Gente, é que eu tô com um problema no meu... Como é que é o nome? No meu fígado. Que eu fui na médica. E aí a médica falou assim: nossa, você está quase com câncer no fígado. E eu comecei a malhar muito. Hoje eu sou um digital influencer e eu tô muito gostoso. E é por isso que de vez em quando eu arroto. Bom, mas quem quiser ir pro privado... Eu não vou ligar pra ele porque são 2h15 da manhã, né? Eu tava falando que eu não tinha feito nada hoje, mas na verdade hoje eu só bati uma punheta e gravei um podcast. Acho que domingo hoje é dia de trabalho. Mas eu não vou te ligar por causa disso. Então, é isso. Então, no próximo eu te ligo, tá bom? Eu vou te ligar e a gente vai fazer um podcast inteiro conversando um com o outro. Eu não sei qual é a sua voz, sabe? Vai ser um bom jeito da gente se conhecer, porque você provavelmente me conhece muito mais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir pra você me entrevistar. Eu tô com esse projeto aí. Eu quero fazer um talk show que seja o convidado... É o oposto. O convidado é sempre o mesmo e quem muda é o entrevistador. Então, assim, eu seria sempre o convidado. O programa ia chamar O Convidado na Noite com Robert Kiefer. E eu sou o convidado. Ou então, o convidado de hoje é Robert Kiefer, eu acho que seria esse o nome. E aí que mudaria o entrevistador. E aí as pessoas iam ter que arrumar jeito de me entrevistar e tal. Talvez eu teste isso com você, cara. Então vai programando aí umas perguntas. Se você realmente é ouvinte do podcast, você tá ouvindo isso aqui. Programa aí umas perguntas. Que agora eu vou... Tava saindo com essa menina. A gente tava na Saraiva. E eu encontrei isso aqui, ó. É escrito pela Viviane Zumpano. Deixa eu ver se eu consigo encontrar pra ver qual tipo de preconceito eu já posso jogar em cima dela. Viviane Aqui, ó. Viviane Zumpano. Não tem fotos dela, mas ela só escreveu esse livro aqui que eu vou ler agora, que nem é um livro. Caraca, ela é uma criança. Nossa, ela é muito linda. Uau! E não é porque ela é loira e branca, sabe? Vocês nem viram se é isso mesmo. E eu também não vou falar. Eu não vou admirar ninguém por esse tipo de coisa. Mas ela fez isso aqui, ó. Que na verdade é uma caixa, como vocês podem ver. É uma caixinha. E tem várias cartas dentro. Isso aqui chama O Jogo dos Dilemas. 40 cartas para trabalhar valores éticos com as crianças. Isso aqui é um absurdo, gente. São 40 cartas, se é que não fui enganado, eu não contei. E aí você pega uma carta, tem uma questão escrita. E aí você vê isso com crianças, mas, cara, eu vi com meu irmão, ele teve uma extrema facilidade de falar respostas muito melhores que as minhas. Isso aqui, cara, é pra adulto. Isso aqui é pra adulto que já tá estragado com a vida, vê que não tem mais moral nenhuma e que não consegue responder uma simples questão. Olha só, peguei aqui uma cartinha, essa vai ser o jeito da gente finalizar o podcast, vendo que eu não... vendo que eu já tô calejado aí pelos sofrimentos que a vida me deu. Vamos lá, essa aqui é a questão número... creio eu que seja número... deve ser a 40. Você está andando de bicicleta
em uma praça e percebe que uma senhora, sem querer, deixa cair a carteira no chão. Você está longe, tenta chamá-la, mas ela não escuta. Então você acelera e se dirige ao local, recolhe a carteira do chão e abre para ver se há algum documento que identifique a mulher que a perdeu. A carteira tem documentos e várias notas de dinheiro. Ao ver o dinheiro, você... Aí 3 pontos. E aí você fica... Ué, eu pego o dinheiro. Eu pego o dinheiro, roubo o documento dela e bato numa senhora. E aí você fica assim... Caramba, velho. É isso mesmo a resposta, sabe? E essa é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pô, eu roubo o dinheiro, assalto um banco e fico peladão no meio da rua, sabe? É bizarro, cara. Aí você vê como você tá ferrado pela vida. Ao comprar um sanduíche em uma lanchonete, você pagou a conta e recebeu de troco uma nota maior do que aquela que entregou ao caixa. Ao receber o dinheiro, você... Sabe? Aí 3 pontos. Ao receber o dinheiro, você mete a porrada na moça que te deu o troco, tá ligado? Aí essa é a primeira coisa que vem na sua cabeça. E você vê, caramba, velho. As crianças respondem isso aqui com muito mais facilidade. Deixa eu tentar pegar uma aqui que eu nunca tenha visto. Na aula de educação física, essa vai acabar, hein? É pra finalizar. Na aula de educação física, o professor propôs uma corrida entre 2 equipes e marcou a chegada com cones. Enquanto você está... Eu já não tava lá. Eu já tinha botado fogo no cone aqui, nesse primeiro lugar. Enquanto você... Meu espírito Black Bloc era só nas aulas de educação física só. Enquanto você está na fila esperando a sua vez de correr, percebe que um integrante da sua equipe, que já correu, movimentou o cone para frente com o objetivo de encurtar o trajeto do seu time. Ao ver o que seu colega fez, você... primeiro, muito obrigado por ter feito eu correr menos... Mas, cara, na escola eu levava muita porrada da vida, metaforicamente, literalmente, sabe? Então, assim, eu não podia dedar o que o Pedro Henrique fez. Eu sei que foi o Pedro Henrique que fez isso aqui, porque era ele que fazia essas coisas. Eu não vou dedar o que o Pedro Henrique fez, entendeu? Porque o Pedro Henrique era o menino que mais definia que as pessoas tinham que me zoar na escola. Aí você, tipo, tá numa situação dessas. O Pedro Henrique tá lá fazendo isso. Ah, Robert, o que você faz? Você não tem moral? Então vai lá e fala que o Pedro Henrique botou o cone pra frente pra vocês ganharem. Primeiro que o Pedro Henrique nunca ia me chamar pro time dele, né? Mas nessa obrigação, se eu contasse... Ele já tava puto porque ele tava obrigado de ter que me aceitar no time dele. Se eu contasse, ele ainda ia falar, nossa, velho, o Robert é um saco. Depois ele ia vir me falar que era por isso que eu não pegava ninguém, entendeu? Aí ia falar, porque você é um gordinho merda, não pega ninguém, fica com essa câmera o tempo todo na aula. Por isso que eu não... E aí você fica fazendo essas merdas, a gente tá ganhando, a gente ia pegar todas as bucetas da sala, e você aí, sabe, a gente com 9 anos, e você aí fazendo essas merdas, e depois ele ia me dar uns cotocos na cabeça. Aí é isso que essa moça aqui, ó, a senhora Viviane Zumpano, ó, vou te achar no Facebook, vou te mandar uma mensagem, ó, sua autora de livros, ó, Viviane Zumpano. Porque ela não... parece que a vida dela foi tranquila, entendeu? Ah, eu vou contar aqui que... Nossa, eu tô extremamente apaixonado por essa mulher. Ela tem uma filha também. Deus do céu. Eu vou te perdoar. A minha testosterona emanando aqui pediu pra te perdoar, você me desculpa. Esse trabalho que você faz é digníssimo para as pessoas. Mas infelizmente eu sou ruim demais pra você. Muito obrigado, eu sou Robert Kiefer, esse foi o Do Som da Minha Voz. Muito obrigado por terem ouvido. Estaremos aqui toda semana, independente do que você considere uma. Beijo, tchau e até semana que vem. Mande para os seus amigos e eu quero ficar muito famoso com podcast, cara. Porque sim, né? Porque assim, quando eu era criança, eu queria ser muito famoso porque eu era gordinho e tal, e eu falava assim, eu quero andar na rua, e eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem, é o Robert, e olhem pra mim e elas vejam quem eu sou, entendeu? Elas não olhem pra mim e falam, nossa, é o gordo, sabe? Aí eu queria ser tão famoso que sufocasse o fato de eu ser gordo, entendeu? E as pessoas olhassem pra mim e pensassem em mim, não em eu ser gordo. Hoje em dia, eu sou muito menos maluco do que isso, sabe? Eu não fico pensando em fama desse jeito, eu sou mais pé no chão. Hoje em dia, eu quero ser famoso só pra não notarem a minha papada.
É o mínimo, assim. Não notou minha papada, a fama faz não notar só minha papada. Pode ver que eu sou gordo, mas só minha papada tá de boa. É essa a fama que eu quero. Muito obrigado, beijo, tchau e até semana que vem.